alguém podia aprendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre o sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedras. Pode pegar os vossos assentos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, aleluia, Deus. Deixar uma palavra aqui sobre a cura do endemoniado Gerazeno. Aqui nós vamos analisar que Jesus ele estava passando por uma tempestade. Jesus ele vai em direção, à cidade de Gadara. O foco de Jesus era libertar este homem. Ele vai em direção à cidade de Gadara e ele vai para libertar este homem que ele possuía uma legião. A gente sabe que esse homem ele já tinha sua morada no sepulcro, ele já vivia à vontade no sepulcro. A Bíblia diz que ele se feria com pedras, andava de dia e de noite, clamando pelo sepulcro, pelos montes, ferindo-se com pedras. E a gente percebe que também este homem, ele quebrava as cadeias, ele era amarrado, mas as cadeias não podiam segurar ele, era quebrada. E a Bíblia diz que os grilhões eram feitos em migalhas. Então, a gente vê aí que a legião, uma legião de soldados romanos, são 6.000 soldados. Então esse homem ele possuía 6.000 espíritos. Ele estava possuído de 6.000 espíritos, porque uma legião são 6.000 soldados romanos. Então a gente vê aí que era por isso que esse homem ele tinha forças extraordinárias. Ele quebrava as cadeias, os grilhões. A Bíblia diz que ele fazia migalhas. Então nada podia subjugá-lo. Então toda pessoa que ela tem uma pouca autoridade, ela tem que entender que se chegar alguém mais forte do que ele, com mais autoridade, ele tem que se render. A Bíblia diz que ninguém podia subjugá-lo. Então as pessoas ela já tinha pânico dele. As pessoas já tinham medo deste homem. Ele morava no sepulcro, ele já ficava no cemitério. Então, se a gente for analisar esse homem, ele já era um homem que vivia no estado de miséria. Por quê? Porque ele já estava possuído. Quando fala de processo, está falando de possuído. É o homem que estava controlado pelos demônios. Uma coisa é alguém que está sendo oprimido. Opressão, e possessão. A opressão é diferente da possessão. Aleluia, Deus. A opressão, a pessoa que está oprimida, ela está angustiada, ela está com pensamentos de tristeza, ela está criando na mente dela algo que ela pode fazer contra ela própria. O inimigo oprime ela. É como um pensamento de invalidez que leva a pessoa a uma depressão, que leva a pessoa a falar mal do próximo. Isso daí são opressões. O inimigo bota na mente. É verdade. Só que a Bíblia diz que ele estava possesso. Então ele estava o quê? Possuído pelos espíritos. Uma legião devastava ele. Essa legião deixava ele totalmente destruído
filho, a alma dele estava totalmente desgastada. Ele já ficava à vontade no cemitério. Se ele andava de noite e de dia, a Bíblia diz que ele se feria com pedras. Ele clamava pelo sepulcro, mas não tinha ninguém para subjugá-lo. Só que Jesus agora ele vai atravessar a margem do rio. Jesus vai passar por uma tempestade e vai ao encontro deste homem. Jesus vai passar agora pelo momento difícil para chegar até o demoniado de Gadara. Quando Jesus chega, ele vai descendo do barco, ele avista ele. Naquele momento, ele se prostra diante de Jesus e ele diz: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormente antes do tempo. Então ali ele reconhece que Jesus tem toda a autoridade. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo. Ele estava, ele entendia que Jesus tinha autoridade para expulsar ele. Aleluia. Porque ele disse: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormente. Ou seja, ele entendia a realidade que o Filho de Deus, ele tem autoridade que foi entregue na sua mão. Aleluia. Ele sabia que Jesus, ele tem autoridade para mandar ele para o abismo. Então ele diz: se for nos expulsar, nos manda para a manada de porcos. A Bíblia diz que era quase 2.000 porcos. Havia um despenhadeiro ali, os